Olá, confira agora mais um conteúdo para restaurar a sua fé. Quem viveu, viu. O Zé vai pregar usando o Antigo Testamento, hein? Olha só, hein? Mas só que eu continuo sendo cristão, então vamos lá. Isaías 9, de 1 a 7, é um texto muito conhecido por todos. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Essa é a profecia de Isaías. E como eu sempre digo aqui, quando um texto começa, mas, e é assim que começa o capítulo 9, mas é uma conclusão. Tem alguma coisa antes. Por que o texto começa dizendo, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão? Ele cita as tribos de Zebulon e Naftali, fala da Galileia, e diz que o povo que andava em trevas viu a luz. Espera aí, essa aqui é a profecia de Isaías, um profeta de Israel. Nós estamos falando do povo de Deus. Que papo é esse do povo que andava em trevas? Que conversa é essa de que Deus vai acabar com o cetro do opressor? Essa não é a grande nação de Israel, está sendo oprimida. Ele vai queimar a bota da batalha e a roupa suja de sangue para trazer paz e luz em escuridão e trevas. Está falando mesmo do povo de Deus? Está. Está. É exatamente isso que o profeta Isaías está dizendo. Já que nós estamos no capítulo 9, que começa com um grande mas, um grande porém, vamos entender o que vem nos capítulos anteriores. Isaías provavelmente profetiza isso aqui entre o ano 734 e 732 a.C. Se de verdade ele nasceu em 765, tudo é uma especulação, a gente não tem datas. Há quem acredite que essa profecia foi em 740. Quando Isaías profetiza, o reino já está dividido. Ele está nos tempos de Acás, Jotão, Ezequias. O reino se divide depois da morte de Salomão, entre Roboão e Jeroboão. 10 tribos ficam ao norte, com a capital em Samaria, chamada Israel, e 2 tribos ficam ao sul, com a capital em Jerusalém, chamado Judá. Por isso, quando você lê o reino de Judá, o reino de Israel, tudo é povo de Deus, mas eles se dividiram. Dividiram-se depois de um período de grande prosperidade nos tempos de Salomão. E Salomão foi o rei que atingiu o ápice da riqueza, da prosperidade, da expansão e da conquista. Porém, se você é aluno do Caminho das Letras, ou se você lê os livros históricos, os livros de reis,
percebe que apesar de ter atingido um grande ápice nos dias de Salomão, o declínio espiritual começa ali. E o afastamento de Salomão de Deus e do seu conselho e da sua lei, e o seu entorpecimento pela riqueza, pelo ouro, por ter 1000 mulheres e ter tanta prosperidade, fez com que o reino embicasse e começasse um grande período de depravação e de destruição. Isso significa que depois de Salomão, que foi o terceiro rei, o reino de Israel durou mais 248 anos. Em 722, os assírios invadem Samaria e destroem o reino de Israel. Depois, em 586, 136 anos à frente, o reino de Judá também é invadido pela Babilônia e Jerusalém é queimada, suas portas queimadas, os muros derrubados, o templo destruído, e eles também viram escravos agora dos babilônicos. A verdade é que a história do reino de Israel e Judá é uma história de afastamento de Deus e de descenso, e que culmina com os 2 exílios, com as 2 invasões. Nós estamos num período pré-primeira invasão. O reino de Israel e Judá ainda não tinham sido invadidos. E o profeta Isaías está falando a respeito deste perigo e do porquê isso vai acontecer. Aliás, se você já estudou os profetas, muito se fala hoje sobre voz profética, música profética, dança profética, ato profético, mas poucas pessoas estudam os profetas. Acham que profecia é apenas agouro, profecia é apenas vidência e adivinhação. 100% dos profetas, tirando Jonas, 99,9% dos profetas, a sua profecia é uma admoestação ao povo de Israel e de Judá. É um alerta de Deus sobre a decadência, para que voltem a Deus, porque virá o inimigo, tanto a Babilônia quanto a Síria. O único que não profetiza para Israel é Jonas, que vai profetizar em Nínive. Vai profetizar na capital da Síria, que é o país que invade Israel. Por isso ele não queria ir. É um profeta que não profetiza para o povo de Deus. Profetiza para arrependimento de um povo pagão. Mas o povo de Deus estava em grande decadência. E nós vamos passar rapidamente pelos capítulos anteriores, para entendermos a mensagem do porquê o profeta está dizendo que vem o Messias. Isaías capítulo 1, lá no comecinho. A visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É Deus falando sobre o seu povo. Ai dessa nação pecadora, desse povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados e por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada senão a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras, que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Não foram curadas. A terra de vocês está devastada e as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoram na presença de vocês. E a terra se acha devastada com uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Essa é a palavra do profeta Isaías ao povo de Israel e de Judá. E aí Deus começa a apelidar o seu povo de Sodoma e Gomorra. Olha o versículo 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvido à lei do nosso Deus. Estou chamando vocês de Sodoma e Gomorra. As cidades que da onde Ló saiu e que era grande promiscuidade, maldade, corrupção, carnalidade, pecado e afastamento de Deus.
O Senhor diz: de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês oferecem? De que me serve? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está cansado dos cultos e dos sacrifícios do templo. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês o pisotear nos meus átrios, hein? Quem é que mandou vocês entrarem na minha casa? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Eu estou cheio dessa mistura de iniquidade e maldade com momentos solenes de adoração. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos e parem de fazer o mal. Ele não está dizendo: venha para o culto, cante mais e faça mais orações. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam as causas das viúvas. Eu não quero mais cantoria, eu não quero animais em sacrifício, enquanto eu assisto uma nação com injustiça, pecado, imoralidade, fome, pobreza, órfãos e viúvas sofrendo. Eu troco esses momentos de adoração que vocês fazem e os sacrifícios tão bonitos e hipócritas por gente de coração de verdade. Israel e Judá estavam numa grande crise. E a crise de Israel e Judá era uma crise espiritual, moral, social e política. O afastamento de Deus, das verdades de Deus e da comunhão do Senhor, os faziam homens imorais, pecadores e carnais, injustos, que mantinham fome e miséria, e corruptos nos seus altos escalões, como reis, profetas e sacerdotes. No capítulo 3, vamos continuar. Verso 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Todo sustento de pão e todo sustento de água. Deus vai pesar a mão sobre o seu povo. E vai tirar também o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. Eu vou tirar todo mundo. E o Senhor lhes dará meninos como chefes, e crianças governarão sobre eles. Porque a Assíria e mais tarde a Babilônia levariam todos os nobres. Não restaria ninguém na terra a não ser viúvas, velhos, inválidos e crianças. Se você acompanha toda a história posterior ao que aconteceu também após os dias de Jeremias, e você é um aluno do Caminho das Letras, você sabe que Jerusalém ficou assolada, largada. Ler o livro de Neemias, por exemplo, é conhecer a miséria total e o abandono de uma terra que foi devastada. E não foi devastada porque o diabo se levantou contra um povo santo. Foi Deus que pesou a sua mão
sobre um povo que o abandonou. Depois de terem visto todos os sinais e tudo aquilo que Deus havia feito no seu meio. No capítulo 5, nós temos uma parábola interessantíssima de Isaías, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira no meio da sua vinha, construiu uma torre, fez um lagar, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um lugar de abandonado, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, que esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Essa é a parábola. Quando Jesus, em João capítulo 15, em janeiro nós vamos retomar a nossa série sobre quem é Jesus no livro de João. Em João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus está desmontando uma ideia dos judeus no primeiro século que achavam que a vinha e a videira era Israel e que dela viria toda a justiça para a terra. Mas Jesus dizia: não, vocês se enganaram. Nunca foi. Nunca foi. Eu sou a videira. O reino parte de mim e não de homens. Apesar desses homens terem feito parte da história que se desenvolve até o nascimento de Cristo. Sim. E o reino de Judá e Israel fizeram parte dessa história. Mas não resumem neles a salvação e a redenção. Nem tampouco o ser a videira para esse mundo. No capítulo 7, no verso 14, há a profecia que a gente guarda também sobre o Natal. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. A profecia de Isaías sobre o nascimento de um rei, que se chamaria Emanuel, Deus conosco, era a ideia de que o próximo rei vai nos salvar. O filho de Acás foi Ezequias. E aqueles que defendiam a ideia de que Ezequias seria esse próximo rei e que ele tiraria o povo daquela condição. Mas o capítulo 8, o capítulo seguinte, diz assim, a partir do versos 6 e 7. Visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, uma imagem, né? O rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. No capítulo 8 ele diz, não vai ter jeito. O rei da Síria vai vir. E foi o que aconteceu em 722 a.C. Se você já leu o profeta Miqueias, Miqueias e Isaías profetizam nos mesmos dias. E as profecias são muito semelhantes. Miqueias fala sobre os cabeças, os chefes da nação. Ele fala contra aqueles que governam. Ele fala contra sacerdotes e contra falsos profetas. A crise espiritual é uma crise também ética, moral, social e política. Porque quando não há um coração verdadeiro nas mãos de Deus, o resto descamba.
O homem está entregue à sua própria sorte, à sua própria ganância, ao desejo da sua própria carne e ao seu pecado. A crise moral, social e política era decorrência de uma crise espiritual e de um povo que negou a Deus e negou os seus princípios. Os profetas são alerta de Deus para o seu povo. A gente pega trechos dos profetas que dizem assim: se vocês se arrependerem, eu vou abençoar vocês. Aí a gente pega só essa parte, eu vou abençoar vocês, e falamos que os profetas estão falando sobre a grande bênção do reino de Israel. Ninguém leu o texto todo. O capítulo 58 está lá na frente. Nós estamos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas o teor não muda. Olha o que diz o capítulo 58, de 1 a 9. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me, como se fossem gente correta, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos e tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Você faz jejum bonitinho enquanto o teu empregado está sofrendo e padecendo na tua mão. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como o clamor de vocês será ouvido no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que num dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano e saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Não seria esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora, e a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, e gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Nós é que achamos que porque nós viemos num domingo num prédio chamado igreja e levantamos as nossas mãos com o nosso cabelo cortado, cheio de perfume, porque tomamos banho logo cedo, Deus está ouvindo a nossa música. E Ele não está assistindo os descaminhos que tomamos, nossa injustiça, nossa maldade, nosso pecado, nossos maus tratos com quem perece, com o trabalhador, com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o estrangeiro e com o órfão. Nós é que achamos que a adoração é a música que a gente canta no culto e não a vida que a gente vive diante dos homens. Passemos aqui rapidamente do capítulo 1 ao capítulo 8. Agora você entende por que é que o capítulo 9 começa dizendo: mas o povo que andava em trevas viu uma luz. A luz é o anúncio do Messias. É a solução da humanidade, não mais por uma via humana, social, econômica ou de qualquer ordem, mas pelo Filho de Deus. E ele diz que a terra de Zebulon e Naftali, que estavam nas trevas, é que Zebulon e Naftali é a região mais norte de Israel, que está mais ao norte, é a ponta da nação. 10 anos antes da invasão dos assírios, já haviam entradas e opressão do inimigo em Zebulon e Naftali. E também era uma rota importante de comércio, então muitos estrangeiros estavam ali. E essa era uma região
Galileia já era chamada de Galileia dos gentios, porque tinha muito estrangeiro. Era a região mais pobre, mais abandonada, mais extrema e mais em trevas. E Deus diz, é exatamente da região mais sofrida que vai vir a luz. Da Galileia dos gentios. Porque um menino nos nasceu. Interessante que o verbo está no passado. No caso aqui, o perfeito. Nós traduzimos como passado. E é passado para nós mesmos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A palavra profética fala de algo no futuro, usando o verbo no passado. Deus quebrou o cetro do opressor, queimou a roupa que estava envolvida de sangue da batalha e a bota do guerreiro. Vai acabar com a guerra. O governo vai estar sobre os seus ombros. Nós vamos conhecê-lo porque o governo estará sobre ele. E diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E eu vou falar o nome dele, 4 nomes. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o seu governo não terá fim. Da região mais sofrida, em trevas, mesmo sendo o povo de Deus, o Israel escolhido, o povo da lei, o povo do templo, o povo da religião, o povo do sacrifício, o povo dos profetas, o povo dos sacerdotes, o povo hipócrita, o povo distante de Deus, o povo da mentira, o povo da opressão, o povo da corrupção, o povo do pecado, o povo da carnalidade. E a palavra de Deus é severa e dura. Eu vou trazer o rei da Síria com a sua glória para pisotear vocês. Nós é que fazemos um endeusamento de Israel, quando o único Senhor é Cristo. Nós é que olhamos de maneira errada para a história. E não entendemos que a salvação não vem de uma nação, mesmo que ela tenha sido parte da história, mas sim do Messias. Esses títulos eram muito famosos dos reis. Eles tinham sempre um título e um nome que os precedia. Antíoco IV, por exemplo, que foi o rei grego, era chamado de Epifânio, por causa da Epifania, um Deus que virou homem. O título dele era Epifânio, Antíoco o Epifânio. Era conhecido como o Deus em carne entre os gregos. César, por exemplo, era chamado de Augusto, o divino Augusto. Nas moedas cunhadas em Roma, era César Augusto, filho do divino Augusto. Augusto significa venerável, grandioso, sagrado. Ele é o divino e sagrado César. Era um título. Mas esse aqui é um título muito comprido. Em toda a história da humanidade, nunca houve um título desse maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Ezequias. É muito grande. Não há notícia de que Ezequias tenha usado esse título, e não usou. E não há notícia que nenhum rei de Israel usou. Aliás, por mais pecador, carnal e corrupto que fosse o judeu daqueles dias, ele jamais se insurgiria para se auto-intitular Deus Forte ou Pai da Eternidade. Não faria isso, por pior que ele fosse, no seu afastamento de Deus. Ele não se colocaria no lugar de Deus. Ele preservava ainda esse temor. Na verdade, o texto não fala sobre Ezequias. Ele fala sobre um rei que viria, que misturaria as categorias humanas e divinas. Sendo um ser humano, mas um filho de Deus, ele apontava para Cristo, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Se você ouvir alguém pregando no Antigo Testamento, fazendo você imitar algum personagem, receber o poder, a unção de Salomão, de Davi, joga isso fora, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Leia o texto todo e não seja enganado na sua fé e na sua espiritualidade. Seria um Emanuel, como diz o capítulo 7, verso 14. Um Deus conosco. Porque é disso que o ser humano precisa. O que ele produz de injustiça, maldade, corrupção, mentira, abuso social,
é do seu interior de pecado. É do seu âmago e do seu afastamento de Deus. O fruto da sua justiça não existe. Existe um fruto de injustiça. A mudança ética e moral não é um anúncio externo, mas uma transformação interna. Nós não somos novas criaturas porque alguém nos deu uma nova lei, mas porque morremos para nascer de novo na imagem de Cristo. É um rei que traria um outro tipo de reino. Um rei que iniciaria um novo momento na história da humanidade. Diferente de todos os reis humanos que já pisaram, pisam ou ainda pisarão na terra. Nenhum deles é rei como o Emanuel. O seu conselho é muito diferente da sabedoria que a gente vê nesse chão da vida. Porque ele é um maravilhoso conselheiro. As suas palavras e as suas direções não são carregadas de segundas intenções. As suas direções e os seus conselhos não são interesseiros ou comercializáveis. Mas são as palavras do maravilhoso conselheiro, de verdade, isento e livre do pecado da terra, que trazem ao homem a verdadeira direção. Deus forte, a sua força, não tem nada a ver com a força que os homens disputam nesse chão encharcado de sangue e de ódio, da arma, da bala, do dinheiro, da influência, do tráfico das influências, dos poderes humanos e da fama. A sua força não tem nada a ver com essa força que se disputa nessa terra. Ele é um Deus forte. Que esteve diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos achava que tinha a sua força sobre Cristo. Sabe que eu posso mandar te soltar, te prender, estão te acusando. E Jesus diz, você só tem essa autoridade porque tem alguém acima de você que te deu. Eu não. A autoridade que eu tenho não é porque eu tenho um cargo. Não é porque eu bajulei César para estar aqui. Eu sou o que sou. Você acha que eu estou debaixo da tua sentença? A mulher de Pilatos ficou preocupada porque teve um sonho com Jesus e ele lavou as mãos. Mas Roma cumpriu o seu papel e o crucificou com toda a sua força, com todo o seu ódio, com todo o seu poder imperial de subjugar pessoas e crucificá-los. Mas ele ressuscita no terceiro dia. Porque a sua força não está ligada a esse tipo de mecanismo humano de opressão e dominação. Ainda que esse tipo o ofenda, ele ressuscita. Ele é Deus forte. Ele não está preocupado com os tempos, se vai dar tempo, se não vai dar tempo, se essa é a minha hora ou essa não é a minha hora. Ele não é o tipo de rei preocupado se esse é o momento bom ou esse é o momento ruim de eu colocar os meus planos. Ele não está preocupado em perder o bonde da história, porque agora o meu nome está bom e eu posso me candidatar, eu posso perder esse momento. Que momento? Ele é Pai da eternidade. O seu tempo não é igual ao nosso tempo, propício, de vantagens. Os nossos momentos criados pelas nossas narrativas. Ele é o Pai da eternidade. E ele não é alguém que ganha o título de homem da paz com uma espingarda na sua mão. A paz que ele oferece não é a paz da bancada da bala. A paz que ele oferece não é a paz de quem está sujeitado. Se abrir a boca eu te mato. Aí você fica em paz, né? Eu tenho um porrete. Se você reclamar, eu dou com ele na sua cabeça. Então tudo fica em paz, né?
A paz que a gente tem nesse mundo é uma paz armada, vigiada, silenciada por opressores, ou paga pelos seguranças que a gente consegue ter, ou pelo aparato eletrônico que nos proteja, pela fechadura. Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um título que só cabe no Filho de Deus. E o seu reino não terá fim, e o governo está sobre os seus ombros. Há um argumento muito interessante de que toda a história que nós lemos no Antigo Testamento, com grandes homens, como foi Moisés, como foi Débora, como foi Jefté, como foi Salomão, Davi, Saul, até mesmo Abraão, Isaque, Jacó, e ainda assim esse reino ou reinos sucumbem. O bom argumento de que toda a história do Antigo Testamento serve para nos mostrar que o homem falhou. E que a única maneira de termos nova vida é sob o reinado de Cristo. E o reinado de Cristo dentro de nós. Por isso a promessa do Messias é a promessa de uma nova vida. O anúncio do reino de Deus é o anúncio da ressurreição do homem que morre no Éden desde que come do fruto. E toda a sua história é decadência até a vinda de Jesus. Nós precisamos de Cristo. Se você é um cristão, você precisa ter consciência de que o governo é o governo de Cristo no interior do ser humano. E a justiça é fruto natural da vida do indivíduo que tem o reino dentro de si. Não é um reino moralista. O reino de Cristo, a pregação da igreja, não é uma pregação moralista. Você é pecador, isso pode, isso não pode. Não é uma pregação moralista. Apesar de que o reino tem consequências morais e éticas. Claro que sim. Mas a pregação moralista é apenas a obrigatoriedade vomitada em cima do povo do que ele pode e não pode fazer. Mas a transformação pelo reino de Deus é um novo nascimento, em que eu faço o que agrada a Deus, não porque alguém está pregando moralidade, mas porque eu sou uma nova criatura. O reino de Deus não é um reino social, apesar de ter consequências sociais aquele que vive no reino. A igreja não é uma ONG. E ela não existe para fazer projetos sociais como se o reino de Deus fosse o anúncio de uma nova justiça social. Apesar de que, porque ela nasceu de novo e dentro de si tem o governo do Messias, ela age com justiça, com amor, ela reparte o seu pão, ela reparte o seu cálice, ela cobre quem tem frio, ela dá alimento a quem tem fome, ela cuida do órfão, ela cuida da viúva, ela abraça o estrangeiro, não porque tem um projeto social que a governa, mas porque é um povo que nasceu de novo e não consegue fazer outra coisa, porque a sua natureza é o fruto da justiça. Não é um ideal de fora para dentro, é um ideal de dentro para fora. O reino de Deus não é um reino político. Jesus não veio anunciar uma nova ordem política, apesar de que aquele que tem o reino de Deus dentro de si pratica atos que interferem na vida pública. Porque a maldade do rei, a corrupção do rei, a mentira dos reis, os seus pecados, a sua promiscuidade e o seu afastamento de Deus, como aconteceu com Salomão, aconteceu com Saul, aconteceu com Davi, aconteceu com todos eles. Manassés, então, nem se fala. As suas decisões políticas eram fruto da sua morte interior. Mas aquele que é um verdadeiro homem de Deus,
verdadeiro, toda a sua prática afeta a polis. Polis significa cidade. E o políticos é aquele que vive para a cidade. É aquele que vive a sua vida em prol do outro, da justiça comum. Essa é a ideia do termo. O prefixo idios significa a si mesmo. Idios é aquele que faz para si. Por isso o termo idiotes significa que é aquele que faz tudo o que faz para o seu benefício próprio e dane-se os outros. Enquanto o políticos faz o que é bom para o todo, o idiotes ferra o todo por si próprio. E às vezes nós votamos no políticos, mas ele é um idiotes. Não é engraçado, não é uma piada. Eu estou falando sério, estou falando de termos. O reino é espiritual e molda o homem de dentro para fora. As ideologias sociais, ideologias moralistas ou ideologias políticas não têm poder de governar o homem. Elas são externas. São discursos humanos que no fim sempre acabam em dominação. Discursos de homens para implantar o seu sistema e dominar outros homens a título da prática da justiça que nunca acontece. 2026 será um ano bem assim. Nós vamos ter gente levantando as suas mãos dentro das igrejas em busca de votos, enquanto Deus está fechando os seus olhos e os seus ouvidos. Você não percebeu isso ainda? Você ainda discute se o reino melhor é o de Judá ou de Israel? Você ainda está nessa discussão de direita e esquerda? É isso mesmo, irmão? Desculpe a minha sinceridade, às vezes eu não sou muito claro. Você ainda chora defendendo, seja Lula ou Bolsonaro, você ainda está nessa. Você não é um cristão que entende que não é de fora para dentro, não é uma ideologia externa, não é uma mente humana, mas é o reino de Deus dentro de um ser humano. Que o que falta no Brasil não é mais uma narrativa, é mais um tipo de ideia, mas é de uma morte, de gente de joelho no chão, que diz, faz de mim uma nova criatura. Ou vamos continuar conclamando jejum nacional, enquanto praticamos a maldade, e permitirmos o opróbrio sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ainda, se você for um cristão verdadeiro que crê no reino do Cristo e no Messias, você vai ser xingado. Porque sempre alguém vai querer te converter a uma ideia humana, para postergar a injustiça na terra. O anúncio do Messias precisa ser claro para nós. O reino de Deus é o domínio do Espírito. E apenas um verdadeiro discípulo de Cristo pode viver esse domínio. O que nós procuramos é por discípulos do Cristo vivo. O que nós procuramos é irmandade. É gente de verdade, com frutos dignos de arrependimento. Não com uma procura no mercado religioso em época de eleição. O que nós procuramos é gente que representa de verdade a justiça e o amor em todas as áreas da vida. Seja ele evangélico ou não. Porque no caso aqui o povo de Deus estava em trevas. Não importa se ele se diz de Deus ou não. O anúncio do Messias é o que o Senhor disse a José em Mateus 1,
20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque o grande problema da humanidade não é o tipo de ideologia que você crê, mas é se dentro de você quem te governa é o pecado. Essa é a morte da humanidade, é o pecado. E ele vem para dizer, ele vai salvar o seu povo do pecado. Porque se isso acontecer, a humanidade vai ver o reino. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que nós acabamos de ler aqui em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É Natal. Por favor, celebre o reino de Jesus. É Natal. Permita que o reino floresça dentro de você. É Natal. Jesus nasceu para dizer que Ele é o Rei, o Deus conosco. É Natal. Pare de achar que culto existe com o que você faz aqui dentro e seja uma nova criatura. Eu também. Todos nós. Pratiquemos a justiça. A igreja não faz obra social. Ela cumpre a sua missão. A sua missão é repartir. Desde o Éden, quando Deus disse: a semente é para todos, o fruto é para todos. Plantem, multipliquem, se amem e vivam no meu reino. O que a igreja faz é só cumprir um mandato criacional. Ainda que eu viva nessa terra com tanta maldade e opressão, ainda que você viva, nós temos que nos negar a operar uma lógica de pensamento segundo o discurso de quem pisa nesse chão. Eu dou, reparto, amo e ajo com misericórdia. Eu promovo e eu abraço, não porque eu tenho um projeto eclesiológico ou porque tenho uma lei, mas porque somos novas criaturas. Ontem eu chorei quando eu vi a foto do nosso evento aqui, as famílias que nós acompanhamos o ano todo. Ontem teve um café da manhã e entrega das cestas de Natal, prosseguimento do que a gente faz o ano todo. E no convite às famílias da igreja, a Blanche deixou bem claro, não é obrigatório participar da nossa celebração. As pessoas que recebem cesta aqui na igreja não recebem no final do culto, elas não são obrigadas a assistir culto e nem celebração. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Mas o interessante é que estava cheio aqui. O William ministrou a palavra e as famílias vieram todas para ouvir o evangelho. Algumas delas já frequentam a igreja e são membros da igreja, aliás. A igreja não é distribuidora de pão. Apesar de que, porque ela tem o reino, ela distribui pão. Mas eu chorei por ver pessoas que têm sede do pão vivo que desceu do céu. Que possam compreender que o que a gente faz é só resultante do que a gente é como novas criaturas. E não nos alegramos com a morte, não nos alegramos com a miséria, com a pobreza, não nos alegramos com a injustiça, não nos alegramos com a maldade, com o ódio, com a corrupção. É Natal.
Isso não tem a ver com o que a ideologia A, B ou C prega. Dane-se, eu faço o que eu faço porque eu sou quem eu sou. Porque Cristo nos fez novas criaturas. É Natal, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Da onde vêm os inputs na tua mente que faz jorrar tanta maldade do nosso coração? Se nós ficarmos o dia inteiro nos alimentando da lógica dessa terra, é isso que a gente vai pôr do coração e da boca para fora. Mas se eu e você adorarmos ao Rei dos Reis, morrermos um pouco mais todo dia, para nascermos de novo como novas criaturas, o fruto natural da nossa vida será o amor, a justiça, a paz, a equidade, o equilíbrio, a verdade e a misericórdia. Não porque tem uma lei, nem porque tem uma regra, nem porque tem uma ideologia, mas porque nós morremos e nascemos de novo. É Natal. Deus nos abençoe. Seja um Natal de conversão, de retorno ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Em outubro e novembro, você vai ter que ir na urna. É só um nome que você vai decidir com a sua oração o que você achar que é o menos ruim. Mas não se devote, e não adore, e não se curve, e nem pense que a solução virá por mais um rei humano, seja Jotão, Acás, Ezequias ou quem vier. As trevas não é a presença de Satanás. As trevas são uma humanidade sem Cristo. Satanás, diabo, você ora e expulsa. Agora a nossa maldade permanece. E o pior inimigo da humanidade é o ser humano sem Deus. Deus nos abençoe a celebrarmos o verdadeiro Natal. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor escolheu o dia e a hora de entrar na nossa existência e viver entre nós como Verbo encarnado, de demonstrar a tua luz no meio das nossas trevas. Senhor, nos ajuda a entender que as trevas não é deixar de ir na igreja. Que trevas é deixar de viver o que o Senhor deseja. Perdoa-nos pela nossa maldade, pela nossa injustiça. Perdoa-nos, Senhor, por todo o mal que a gente pratica e todo o ódio que nós destilamos. Nos perdoa, Senhor, porque depois de termos o anúncio do Cristo encarnado, a gente ainda fica procurando seres humanos messias. Somos idólatras. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. E nos ajuda na nossa conversão completa. A praticarmos a verdade, da bondade, da justiça do teu reino, porque ele de verdade nos habita. Faz a gente nascer de novo, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Obrigado pela clareza de Isaías. Nosso irmão, que viveu tanto tempo atrás, em nos mostrar que as trevas estavam dentro do próprio povo de Deus. E é a tua própria palavra revelada para nós. Mas o menino nos nasceu. Nos leva de volta a ti, Senhor. Perdoa o nosso pecado.
limpa-nos pelo teu sangue, purifica-nos. E o Cristo vivo, encarnado, que nasceu e viveu entre nós, seja de verdade o nosso Senhor. O governo esteja sobre os seus ombros e Ele, a sua palavra, nos governem e nos conduzam na tua estrita vontade, na profundidade do teu querer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja só o teu nome. Que venha a nós o teu reino. E não seja a nossa, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Pedimos só o que precisamos, o pão de hoje. E perdoa-nos porque somos pecadores e pecamos contra os outros. Não deixa a gente cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, tu é a glória, o poder, a justiça para sempre. Salva-nos e nos dá um Natal diferente, Senhor. Nos dá um Natal diferente, Senhor. Nos traz como povo aos teus pés. Nos traz como povo às tuas mãos. Nos traz como povo de joelhos diante da cruz. Amanhã, segunda-feira, nós seremos crucificados, porque não nos curvaremos diante de homens. Nos faz firmes e fortes para mantermos a nossa boa confissão diante dos Pôncios Pilatos desse mundo. Mas se de alguma forma nós pudermos iluminar essa terra com o teu reino, nos ajuda. Se de algum jeito nós pudermos sinalizar a tua chegada, que façamos. E que nesse Natal possamos fazer isso de maneira bem viva, eficaz e aparente, o melhor que pudermos. E em tudo isso, o teu nome seja honrado e glorificado. Emanuel, Deus conosco. O maior presente que poderíamos receber. Venha a nós o vosso reino. Leva-nos para casa debaixo da tua paz, da tua proteção. Nos abençoa nessa semana. Semana que vem temos a nossa cantata. Vamos celebrar o teu nascimento. Guarda-nos como tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.